Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santana, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Vamos lá para a quarta aula da nossa série falando de correlação e cotação. Falamos nas primeiras duas aulas sobre o índice, mostramos como você rastreia as principais ações do índice Ibov, do Ibovespa, e como isso reflete na movimentação do índice e como você pode, de maneira sintética, através da comparação no único gráfico, deixar aí simples a sua visualização. E agora falamos nessa terceira aula sobre os DIs, o que são os juros, da onde que vem esses juros? São juros pagos pelos títulos públicos. São juros pagos pelos títulos públicos e como você rastreia os juros de maior volume, juros DI da série F, tá? Juros de curto prazo, de 1 a 3 anos, de médio prazo, de 4 a 7 anos, de longo prazo, 8 anos mais. E mostrei para vocês quais são os DIs que têm o maior volume. Legal? E quais são os mais importantes? Quais são as curvas de juros que influenciam no dólar? As mais importantes são essas curvas de juros que você tem que rastrear. São essas curvas de juros que você tem que rastrear. Porque o dólar é juros. De maneira muito sintética, eu não vou explicar o porquê. O juro sobe, o dólar sobe. Por que o juro sobe? Aí é outra história. Tudo bem? Bacana? Legal. Agora, e a gente vai falar todas essas perguntas que você deve estar tendo quando nós falamos de sentimento de mercado, análise de sentimento. Aí a gente vai fazer comparar, você vai entender o que são ativos safe havens, o que é o risk on, risk off, entender fazer um pré-market bem feito, aí uma teoria mais avançada que exige um pouco mais de compenetração. Eu vou criar uns slides diferentes, mas por enquanto vamos focar aqui de maneira a prática. Eu estou mostrando para você de prática. No final das contas é isso aqui que você vai usar, tá bom? De maneira prática. Vamos lá então agora mostrar para vocês como é que a gente usa esses DIs, né? É obrigatório que você tenha assistido as aulas anteriores para poder fazer essa aula aqui. Oliver, tudo bem, eu descobri quais são os DIs aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai lá na grade de cotações e você vai criar como eu criei aqui, ó. Você vai criar uma tabelinha de juros, eu já expliquei como cria isso, tá? Com os principais DIs. Que olha só os principais DIs que nós colocamos aqui, ó. Ó, juros, eu criei até juros, ó. DIF 22. DI, no que pese, muita gente não usar o 22, eu estou usando. Pessoal, isso aqui é a maneira clássica. Eu tenho uma maneira melhor de fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês como a galera usa, tá? DIF 22, DIF 23, 25, 27 e 29. Por quê? Porque são os de maior volume, são as curvas de juros de maior volume, tá? E tem de curto, médio e longo prazo. Bacana, e essas curvas de juros são avaliadas pelos títulos públicos, tá bom? Elas são advindas dos títulos públicos. E olha que legal, você tem aqui a variação do dia e você pode colocar várias colunas aqui. Você já falei para você pode vir aqui em mais ativo, mudar as colunas, apertar o botão direito, você pode personalizar essa grade de cotações. Aprenda a personalizar a grade de cotações, isso é simples, só você mexer que você vai aprender. Nós já comentamos um pouco disso nessa série mesmo, nas aulas anteriores. E você tem a variação aqui, ó. A variação. E o que eu mais gosto disso, porque são vários números, né? Olha, qual que é o mais importante? Qual que tem mais peso? Aqui não é que nem um índice. Claro que nós temos aqui os volumes, né? Só que no modo geral, pessoal, a gente tem que rastrear todos eles. Tá? E daí, isso na primeira abordagem que eu vou mostrar para você. Essa primeira abordagem é mais tradicional. E o que eu gosto dessa grade de cotação é ver esse número aqui, ó, 0,57. Conforme esse número vai balançando, subindo ou descendo, eu tenho a força da composição média de todas as taxas de juros, curta, de médio e de longo prazo. Então, esse número aqui me dá, por exemplo, a possível força da tendência do dólar. Tudo bem? Conforme esse número vai caindo, eu sei que o dólar é juros, o dólar tende a cair. Conforme esse número vai subindo, o dólar tende a subir. Então, uma maneira muito simples de você tentar entender o direcionamento do mercado com base na taxa de juros DI é isso. Oliver, mas é uma correlação 100% fidedigna? Claro que não. Não existe nada 100% fidedigno. Às vezes os juros vão estar caindo
e o dólar vai estar subindo. Oliver, mas é uma discrepância. Sim, é uma discrepância, mas é aí que estão as melhores oportunidades. Porque imagine o seguinte, para e pensa, se o dólar está subindo e aqui em cima você tem um nível de resistência. Tem um nível de resistência, uma região de Fibonacci, um nó de volume do volume profile, o que for. O dólar está subindo e você vai olhar lá para a taxa DI e o DI, os juros, né, os DIs estão caindo. Qual que é a chance quando o preço chegar aqui nessa região de você ter que vender? Não é maior? Para e pensa. É ótimo quando tem divergência. É ótimo quando tem divergência, porque realmente existe uma chance maior de correção na defesa do seu ponto de resistência. Porque se o dólar tende a seguir a taxa DI, os juros, não faz sentido o dólar continuar subindo se os juros estão caindo. Você entendeu a prática operacional disso? Você entendeu a prática operacional disso? Outra coisa, se o DI está caindo, você vai dar prioridade para operações vendidas. Você vai tentar alongar as operações vendidas. Oliver, quer dizer que eu não posso fazer operações contra a tendência? Claro que não. Mas se você fizer uma operação contra a tendência, com base na taxa de juros, como guia, como parâmetro, você vai fazer operações mais curtas, mais scalp. Você não vai tentar alongar operações contra a taxa de juros. Tudo bem? Então, eu quero que você entenda que a taxa de juros é como se fosse a força da tendência, o direcionamento do sentimento do mercado também. Ela não vai te dar gatilho de entrada. Você não vai ter gatilho de entrada com base em taxa de juros. Só que ele vai te dar o direcionamento do ativo. E quando tiver divergência, nos seus pontos de trade location previamente estudados para você, se porventura o preço chega na resistência com divergência do DI e aparecer o seu gatilho, se aparecer o seu gatilho, não sei qual for, se você é grafista, se você é leitor de fluxo, se aparecer um gatilho de venda na resistência com o DI e o dólar em divergência, melhor ainda, cara. Você vai ter uma chance maior da sua venda ser realizada com sucesso. Você entendeu para que serve isso? Eu quero deixar bem claro, isso aqui não é fórmula mágica. Isso aqui não é, nossa, agora eu achei o meca. Não. Mas isso aqui vai te mostrar quando você deve ou não alongar uma operação e quando você deve ou não, de repente, acreditar num ponto de trade location, se porventura o preço chega em divergência e aparece o gatilho no seu ponto de trade location. Perceba que não exclui, primeiro, você identificar o ponto de trade location, ter conhecimento do que é um suporte ou uma resistência. Segundo, a busca do gatilho. Não exclui isso, ponha isso na sua cabeça. Só que ajuda você a perceber isso. Tá? É mais um indicador, né, que vai te ajudar a perceber isso. Isso é extremamente importante. Tudo bem? Legal. Oliver, mas não tem como de repente pegar esses números e colocar tudo dentro de um gráfico para ver isso? Tem. Como você fez no índice? Tem, e é isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Ao invés de você ver esses números aqui, a gente vai jogar tudo dentro de um gráfico e ver isso em formato de linhas. Muita gente usa assim. Muita gente usa assim. Day 21, 23, 25, 27 e 29. Tudo bem? E daí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Vou fechar isso aqui agora. Vamos abrir um gráfico qualquer aqui, ó, ferramentas, novo gráfico. Cadê, para onde foi? Aqui. Vamos colocar aqui o gráfico agora, eu vou abrir um gráfico novo. Teste. Ok. Vou abrir o gráfico agora, vou mudar aqui para dólar. Adicionar ativo. WDO, mini dólar, que tem mais volume no mercado, FUT. Vamos colocar o gráfico de 1 minuto. 1 minuto. Ok, tá aqui, ó. Gráfico de 1 minuto. Bacana? Gráfico de dólar de 1 minuto. Legal. Aí, mesma situação que eu já falei com vocês. Nós estamos no gráfico de dólar de 1 minuto. Tá? Eu vou colocar um indicador chamado comparação. Tudo bem? Eu posso vir aqui, tá? E colocar aqui, ó, inserir indicador, comparação. E ele vai abrir uma janela de indicador, não no gráfico. Ok, dou ok. Né? Está aqui o indicador comparação. Nós temos o dólar aqui embaixo. Eu posso até fechar a janela desse ativo aqui. Certo? E daí eu começo, clico aqui com uma vez em cima da highlight,
clica com o botão direito e vai propriedades da comparação. E você pode inserir aqui os ativos. Ele vai sair com ativo nada a ver aqui, ó. Já tem o DI22 aqui, ó. Já tem o DI22 aqui. Aí você vai colocar DI23, DI, olha lá, pessoal, 23, F da série F, F, DI F, 23, DIF 23, adicionar DIF qualquer DF 25, adicionar DIF 25, DIF 27, adicionar e DIF 29, adicionar, e você vem aqui, adiciona, tá? Você vai deixar todos eles em formatos de linha. Você vai deixar todos eles em formatos de linha para ficar mais fácil, para entender qual é a composição das curvas de juros. Você pode colocar as cores que você quiser. Vou colocar, por exemplo, o dólar aqui numa cor azul claro. E todos os outros DIs eu vou colocar numa cor qualquer aqui. Vamos ver aqui tudo branco, para ficar mais fácil, né? Para você entender, você pode mudar as cores com base no volume. Você sabe que o F22 tem mais volume. Você escolhe o que você quiser, tá? Estou só dando um exemplo para você aqui para ficar uma coisa mais visual, tá? Prata, prata e prata, tá? E dá aplicar. Aí você tem aqui, ó, perceba que o dólar é juros, né? O dólar é juros. Perceba aqui, ó, essa linha aqui, né? Não ficou muito claro porque todos ficaram na mesma cor, né? O DIF22, pessoal, às vezes ele não acompanha a curva. Se você tiver com viés, você pode tirar o F22 e fica com 23, 25, 27 e 29. Deixa eu ver se é o 22 que está fora aqui mesmo. Deixa eu mudar aqui comparação, tá bom? Para ficar mais fácil, tá bom? F22, aparência do F22, eu acho que ele está em fúcsia. Deixa eu aplicar. Eu vou tirar o F22. Então, vou tirar ele aqui. Ativos F22. Você pode tirar se você quiser, deixa só aqui, ó. Legal. Então, vamos agora dar uma olhada nessa questão de uma das maneiras que a galera trade isso aqui. A galera trade isso aqui como? Perceba aqui é o dólar. Aqui é o dólar e aqui são os DIs. Tá? Então, perceba o seguinte, né? A curva de juros sobe, o dólar sobe. A curva de juros fica um pouquinho lá flat, o dólar fica flat. A curva de juros compostos, né? Cai, o dólar cai. A curva de juros sobe, o dólar sobe. Oliver, mas tem uma divergência aqui, cara. A partir daqui, o dólar, a curva de juros começou a cair, o dólar continua a subir. Isso é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque se porventura o dólar chega numa resistência e tem divergência, melhora a tua percepção para uma venda aqui. Certo? Certo. Então essa é uma das maneiras que a galera usa. É uma das maneiras que você pode usar as curvas de juros, tá? Você pode deixar pequenininho aqui, né, no cantinho qualquer, fazer um esquema aqui. Oliver, não tem como só olhar a curva de juros ao invés de olhar o dólar junto? Eu só quero saber se as curvas de juros estão subindo ou descendo, né? Você pode escolher, tem. Aí qual que é a outra sacada? Você já sabe. Ao invés de você colocar o dólar aqui, ó, o dólar aqui, como ativo principal do fundo, você põe o próprio DI. Vamos colocar o DIF23 aqui, ó, trocar ativo, DIF23, porque a comparação do ativo principal, que no caso o dólar, com os demais DIs. Se eu já colocar o DIF23 como comparativo principal aqui, aí você veja que agora sumiu, né? Agora você tem aqui, você não precisa nem replicar aqui a curva de juros, né? Você pode vir aqui, propriedades da comparação, você pode excluir o F23 daqui, ó. Por que eu posso excluir o F23? Esse aqui não dá para excluir porque é removido, porque agora eu só tenho aqui o principal, o F23, 25, 27 e 29. Dá OK, eu tenho a curva de juros. Isso aqui, pessoal, é uma maneira mais simples, de você olhar a grade de cotação. Vamos lá mais uma vez no desktop, aqui no nosso cotação, grade de cotações. Então você tem uma maneira mais simplista de você estar avaliando isso aqui, ó. Esses números aqui, ó, perceba, é mais fácil você entender o direcionamento do mercado, né? Olha os DIs aqui, ó. Ao invés de você olhar esses DIs, esses números aqui, você pode estar olhando isso aqui, ó, né? Aí isso aqui vira um indicadorzinho no canto da sua tela. E você vai ter o gráfico de dólar
e você vai estar tradando isso aqui. Os DIs estão subindo, vai dar prioridade para compra no dólar. Os DIs estão caindo, vai dar prioridade para venda no dólar. Tá bom? Tem divergência, o dólar está subindo e o DI está caindo. Opa! Se chegar no nível de resistência lá em cima e aparecer o seu gatilho, você vende. Tudo bem? Olha como é que é fácil. Olha, mas será que a correlação é tão bruta? É brutíssima. É brutíssima. Tá bom? Faça isso que você vai entender. Olha, mas ficou um pouco confuso, né? São muitas linhas aqui para interpretar, né? Todas elas vão praticamente para o mesmo lado, né? Sim, vão. Né? Sim, vão. Tem várias maneiras de você melhorar isso aqui. Agora, na próxima aula, eu vou te mostrar o pulo do gato. E com isso aqui, pessoal, isso aqui já é o melhor indicador de sentimento do mercado que você vai ter do seu lado para tradar dólar. Dólar é juros. Muita gente usa isso aqui. Muito trader profissional. E a maioria, eu duvido que a maioria das pessoas, pessoa física, nem sabe que isso existe. Não usa isso aqui para nada. Coloca isso aqui no seu operacional, depois você vai me agradecer. Depois você manda uma mensagem para mim e fala: Oliver, meu Deus do céu. Você vai me agradecer. Tudo bem? Na próxima aula eu vou dar o pulo do gato de como melhorar ainda mais isso aqui. Oliver, tem como melhorar ainda mais isso aqui? Tem. Tem como melhorar ainda mais isso daqui. Lembrando que o dólar é puxado pelo DI. Volta aqui, ó, trocar ativo, WDO. Perceba aqui, ó, FUT. Olha aqui, ó, olha, vamos pegar outros dias aqui, ó, qualquer outro dia. Agora estou com o dólar na tela. Qualquer outro dia aqui. Olha, às vezes fica confuso, né? Dependendo da maneira que você colocar, se colocar o dólar na tela, vai ficar confuso. Tá? Eu quero que você entenda que o dólar ele é puxado pelos DIs. Ele é puxado pelos DIs, pela taxa de juros. Eu quero que você entenda que o dólar é puxado pela taxa de juros. Tá? Mais uma puxada forte aqui, não foi no dia de hoje, né, que eu estou gravando. Olha aqui a taxa de juros subindo, olha como o dólar sobe junto. Olha aqui a taxa de juros deu uma caída, olha como é que o dólar caiu. Tudo bem? Então, entenda isso. Isso é importante para você surfar grandes tendências, para você tentar alongar suas operações no dólar, para dar prioridade para compra ou para venda no ativo. Você entendeu? Para tradar divergência entre o preço e os DIs. É ótimo. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Na próxima aula eu vou fazer uma aula mais curta com o pulo do gato de como melhorar esse template. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.